E a gente já segue para Nova York. Eduardo Barão já está aqui com a gente para a gente falar sobre os ataques da Rússia contra a Ucrânia depois desses últimos ataques. Agora, a Rússia diz ter encontrado destroços de mísseis de longo alcance que seriam dos Estados Unidos lançados pela Ucrânia. Então, o Barão já está aqui com os detalhes para a gente. Boa tarde, bem-vindo, Barão. Olá, Adriana, boa tarde para você, para o Renan, também para o Frumento. É uma situação complicada, né, Adriana? A gente falava sobre isso desde que Joe Biden autorizou aí no Brasil que a Ucrânia utilizasse esses mísseis de longo alcance. A expectativa é que isso aconteceria mais dia, mais hora, menos hora, e de fato o presidente Volodymyr Zelensky autorizou a utilização desses artefatos. Agora seriam 6 mísseis, segundo as informações que chegam da Rússia, que teriam atingido uma espécie de armazém, um entreposto, um lugar onde armas estavam escondidas, também por parte da Rússia, né? A gente sabe muito bem que há uma situação agora complicada, delicada, em que poderemos ter um acirramento ainda maior desse conflito em plena Europa, no momento em que o governo russo diz que pode, inclusive, utilizar bombas de destruição em massa, armas nucleares, o que evidentemente mudaria o cenário atual desse conflito entre Rússia e Ucrânia. A decisão do presidente Joe Biden foi uma decisão inusitada, né, para dizer o mínimo. Ele estava no Brasil, no meio da floresta amazônica, participando de um evento que não tinha absolutamente nada a ver com a guerra entre Rússia e Ucrânia, quando autorizou a utilização desses mísseis americanos de longo alcance, algo que o presidente da Ucrânia já tinha pedido há muito tempo, há meses, mas até então o Biden tinha negado, até que nesse final de semana o anúncio foi feito. A partir de agora, está tudo em xeque, ninguém sabe exatamente qual será a resposta por parte do governo russo, e muita gente por aqui imaginava que a situação poderia se acalmar com a chegada de Donald Trump ao poder, o presidente eleito que disse que conseguiria acabar com esse conflito em questão de horas, chegou a telefonar para o Zelensky, teria conversado também com o Putin, ou seja, todo mundo estava imaginando que com a chegada de Trump ao poder, a situação poderia ter um cenário mais tranquilo, mas agora ninguém sabe o que vai acontecer depois que esses mísseis foram utilizados pelo governo do país vizinho da Rússia, justamente pelo governo ucraniano. O Barão, falando sobre as guerras, a gente ontem falava aqui sobre esse G20 que termina hoje no Brasil, a importância que ele tinha para o Brasil, que ficou à frente da presidência do grupo no último ano e passando o bastão agora, mas buscando um documento de consenso e que tinha o assunto guerra, conflitos mundiais como um assunto polêmico. A gente acabou conseguindo o consenso e a gente noticiou ainda ontem à noite que teve o documento em que foi assinado e que citou, inclusive, a questão das guerras, mas tem todo esse contexto de que tem um documento condenando guerras, condenando os conflitos, defendendo uma negociação de paz, mas a gente tem um acirramento da relação Estados Unidos e Rússia nesse contexto da guerra da Ucrânia e uma troca de poder nos Estados Unidos que pode fazer com que esse documento do G20 não signifique nada na prática, né? Em muitos tópicos, não só esse tópico, mas no tópico das guerras especialmente, né? Sem dúvida, Adriana. O presidente eleito Donald Trump, ele não tem, digamos assim, uma visão muito boa desses organismos internacionais, seja a OTAN, a ONU, o G20. O Trump, por exemplo, questiona muito da grana que foi mandada para a Ucrânia aqui pelos Estados Unidos. São bilhões e bilhões de dólares. Trump perguntou durante a campanha por que a Europa não ajudou mais a Ucrânia nessa guerra do que o próprio governo dos Estados Unidos. Então, há, nesse momento, uma incerteza muito grande do que vai acontecer, não só por causa do ataque de hoje, das últimas horas, desses mísseis de longo alcance, mas também de quando Trump assumiu o poder, que tipo de espaço ele vai manter com esses organismos internacionais. O Trump acredita que ele consegue acabar com essa guerra conversando diretamente com quem está envolvido nesse conflito, né? Seja com Trump, seja com Putin, seja com Zelensky. Ele já conversou, inclusive, com os dois assim que ganhou a eleição por aqui, teria pedido ali para eles manterem a situação em banho-maria, enfim. Mas é um cenário incerto. E todos esses organismos internacionais agora, que já estavam com a credibilidade bastante afetada, a ONU, por exemplo, que fez várias moções aqui para tentar o fim dessa guerra, nenhuma chegou
de fato acontecer na prática. Então, tudo agora também está em xeque com a volta de Donald Trump ao poder. Inclusive os acordos climáticos, né? A gente estava falando agora há pouco, a Thaís Dias estava trazendo para a gente, história do Acordo de Paris. O Trump saiu do Acordo de Paris da outra vez em que foi presidente e, de novo, isso pode estar em questão agora, assim que ele assumir no ano que vem. Barão, já que a gente puxei aqui o assunto do clima, vamos falar disso um pouco mais, da situação aí de Nova York, porque pela primeira vez em mais de 20 anos, a cidade está sob um alerta de seca. Estava olhando a temperatura nesse momento, o termômetro aqui, o Google me disse, está marcando 14 graus, tem algum sol aparecendo na cidade. Que informação você traz para a gente de agora e também a perspectiva dessa seca? Por enquanto, não para tomar banho, Renan. Sabe que o pessoal aqui não é muito desse negócio de tomar banho, mas por enquanto dá. A questão é que não chove há muito tempo na cidade, né? Digo chover para valer mesmo. Né? Isso tem feito com que os mananciais, reservatórios fiquem abaixo da média. Você imagina que agora era para estar em torno de 80%, estão com 60%. E por isso há esse pedido para as pessoas que puderem evitar o consumo, digamos assim, sem noção de água. Né? Mas há uma outra questão, além da água dos reservatórios, né, que tem crescido muito, que são as queimadas por aqui. Nova York bateu o recorde de queimadas ambientais na cidade, foram 270 nesse mês, inclusive em parques bem movimentados do Brooklyn, da parte norte aqui de Manhattan, e o problema não se restringe a Nova York, também os estados vizinhos, Nova Jersey, Connecticut, também estão passando pela mesma situação. Tem um lugar que fica na divisa aqui entre Nova York e Nova Jersey, onde autoridades retiraram as pessoas das casas por causa das queimadas ambientais. Ou seja, há um problema da seca, falta de chuva, a questão envolvendo a água e também a questão envolvendo a queimada, a qualidade do ar, tudo que tem prejudicado demais as pessoas nessa época do ano. Então, por enquanto, não está faltando água, não tem racionamento, nada disso, mas se a situação ficar complicada, outras medidas mais drásticas podem ser anunciadas. Barão, e sobre a neve, porque esse período seco vai influenciar na neve, tem turista que vai para Nova York justamente nessa época do ano para tentar ver a neve, tem aqueles que vão passar o Natal em Nova York, na busca aí da neve no dia do Natal. Hoje nevou até em Londres, né? A primeira neve da Europa, o Felipe Kinin estava por lá, tirou foto, disse que agora não precisa mais nevar, que é uma vez por ano, tá bom. E por aí, Barão, a neve chega ou, pelo visto, quem for para Nova York vai ficar sem os flocos de neve? Não vai ter aqui Frozen não, viu? Não? Pelo menos por enquanto não tem previsão nenhuma da Elsa, daquele outro bonequinho lá também, nada Olaf. disso, rapaz. O Olaf, exatamente. Não vai ter essa brincadeira. Esqueceram de mim. Por enquanto não vai rolar neve, não. Aliás, não tem nem chuva, né? Não tá nem frio, nada disso. Essa época do ano já era para estar bem mais gelado. Lá em Washington, que eu estava com a Adriana, imagina, na última eleição há 4 anos era uma friaca absurda, né? Dessa vez a gente estava lá, a Adriana estava tranquila, sem botar casaco em alguns momentos. E aqui em Nova York também está assim, ou seja, não está frio, longe disso. Não está frio, não está chovendo. Então, digamos que quem quiser neve mesmo deve subir em direção ao Canadá, em direção a lugares mais ao norte, porque aqui, por enquanto, não tem previsão nenhuma da chegada de neve. Então, os turistas vão ter que esperar um pouco mais, ou, quem sabe, procurar algum lugar mais ao norte aqui do estado. Ou então, de repente, muda tudo, porque o tempo tá assim, né? Tá tudo para dizer, não tem, daí muda tudo e tem. Isso. Porque pode acontecer também, mas está coberto de razão. Eu lembro muito do frio na eleição americana e dessa vez a gente passou calor em alguns momentos. Estava alternando muito, mas passamos calor em alguns momentos. E neve, gente, é assim, a primeira neve a gente nunca esquece, né? Eu fui ver neve já correspondente em Nova York. Nunca tinha visto neve na minha vida. E aí brinquei de fazer aquele anjinho no Central Park com a minha filha, que era criança. É lindo. Na primeira vez e na primeira foto. Depois você vê o quanto é sofrido o dia seguinte da neve, o lamaçal em Nova York, trabalhar com os dedos congelados, aí a gente vê que vale só para foto, né, Barão? Feio. É a lama, né? Fica tudo sujo, é um negócio horrível, mas a imagem é maravilhosa, né? A imagem é linda, brincadeira, ainda mais para a gente do Brasil que não está acostumado com isso. É isso. Valeu, obrigada demais, viu, Barão? Bom trabalho, até mais tarde pessoal. no Jornal da Band.